O amor ao próximo. Era uma vez, em uma terra distante, um homem muito sábio chamado Jesus. Ele adorava contar histórias para ensinar às pessoas lições importantes sobre a vida. Certo dia, Jesus contou uma história sobre um homem que estava viajando e foi atacado por ladrões. Ele ficou muito machucado e foi deixado na beira da estrada. Primeiro, passou um sacerdote, mas ele não parou para ajudar. Depois, passou um homem importante da cidade, mas ele também não parou. Finalmente, passou um samaritano, alguém que as pessoas não gostavam muito naquela época. Mas sabe o que aconteceu? O samaritano parou, cuidou do homem machucado, levou-o a uma hospedaria e pagou para que ele fosse tratado. Jesus ensinou que devemos amar e ajudar todas as pessoas, não importa quem sejam. A lição do primeiro capítulo é: sempre ajude o próximo, assim como você gostaria de ser ajudado. A importância do perdão. Em outro dia, Jesus estava falando com seus amigos e contou uma história sobre o perdão. Ele disse que havia um rei que queria acertar as contas com seus servos. Um dos servos devia ao rei uma quantia enorme de dinheiro e não podia pagar. O rei, com muita bondade, decidiu perdoar a dívida e deixou o servo ir embora livre. Mas, logo depois, esse mesmo servo encontrou um colega que lhe devia uma pequena quantia. Em vez de perdoar a dívida, o servo exigiu que o colega pagasse tudo. Quando o rei soube disso, ficou muito triste e disse ao servo que ele deveria ter perdoado o colega, assim como havia sido perdoado. Jesus ensinou que devemos perdoar os outros, assim como queremos ser perdoados. A lição do segundo capítulo é: perdoar é uma forma de mostrar amor e bondade, assim como Deus nos perdoa. A fé como um grão de mostarda. Um dia, os amigos de Jesus estavam preocupados porque achavam que não tinham fé suficiente para realizar grandes coisas. Então, Jesus contou uma história sobre um pequeno grão de mostarda. Ele disse que, embora seja uma das menores sementes, quando plantada, cresce e se torna uma das maiores árvores, onde até os pássaros fazem seus ninhos. Jesus explicou que mesmo uma pequena quantidade de fé, se verdadeira, pode crescer e fazer coisas incríveis. Ele queria que seus amigos soubessem que a fé não precisa ser grande para ser poderosa, mas precisa ser genuína. A lição do terceiro capítulo é: com um pouquinho de fé, você pode fazer grandes coisas. Nunca subestime o poder da fé. Conclusão. E assim, crianças, Jesus ensinou a importância de amar o próximo, perdoar os outros e ter fé, mesmo que seja pequena. Essas lições são como sementes que podemos plantar em nossos corações, para que cresçam e façam de nós pessoas melhores a cada dia. A parábola dos dois construtores. Um dia, Jesus estava sentado com um grupo de crianças e começou a contar uma história para elas. Vou contar uma história sobre dois homens que decidiram construir suas casas, disse Jesus. O primeiro homem era muito sábio. Ele escolheu construir sua casa sobre uma rocha forte. Ele trabalhou duro, cavando e colocando pedras firmes para que a casa ficasse bem segura. O segundo homem era tolo. Ele decidiu construir sua casa na areia, porque era mais fácil e rápido. Ele não se preocupou em fazer uma base forte. Então, uma grande tempestade veio. Choveu muito e os ventos sopraram forte. A casa do homem sábio, construída sobre a rocha, ficou firme e não caiu. Mas a casa do homem tolo, construída na areia, desabou com a força da tempestade. A areia não era forte o suficiente para segurá-la. Jesus olhou para as crianças e disse: assim é como devemos construir nossas vidas. Se ouvirmos e seguirmos os ensinamentos de Deus, seremos como o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Mas se não ouvirmos, seremos como o homem tolo que construiu na areia. As crianças entenderam a importância de seguir os ensinamentos de Jesus para terem vidas fortes e seguras, como a casa sobre a rocha.
A ovelha perdida. Jesus contou a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e cuidava delas com muito carinho. Todos os dias, ele levava as ovelhas para pastar e as trazia de volta ao redil à noite, contando-as para garantir que nenhuma estivesse faltando. Um dia, ao contar as ovelhas, o pastor percebeu que uma estava faltando. Sem hesitar, ele deixou as 99 no campo seguro e partiu em busca da ovelha perdida. O pastor procurou por toda parte, chamando e ouvindo atentamente por qualquer sinal da ovelha. Finalmente, ele encontrou a ovelha perdida presa em arbustos, assustada e sozinha. Com grande alegria, ele a libertou e a colocou em seus ombros, carregando-a de volta para casa. Ao chegar, o pastor chamou seus amigos e vizinhos para celebrar, dizendo: "Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida." Jesus explicou que da mesma forma, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Todos entenderam que cada pessoa é importante para Deus e que Ele sempre nos procura quando nos perdemos, trazendo-nos de volta com amor e alegria. A história da tempestade no mar. Um dia, Jesus e seus discípulos entraram em um barco para atravessar o mar da Galileia. Enquanto navegavam, Jesus se deitou e adormeceu, pois estava cansado de ensinar e curar as pessoas durante o dia. De repente, uma grande tempestade surgiu no mar. Ventos fortes sopraram e ondas altas começaram a bater no barco, enchendo-o de água. Os discípulos ficaram apavorados, temendo que o barco afundasse. Desesperados, eles acordaram Jesus, gritando: "Senhor, salve-nos! Vamos morrer!" Jesus se levantou, olhou para a tempestade e, com calma, repreendeu os ventos e as ondas, dizendo: "Silêncio! Acalme-se." Imediatamente, a tempestade cessou e tudo ficou calmo. Jesus então se voltou para os discípulos e perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Os discípulos ficaram maravilhados e disseram uns aos outros: "Quem é este que até os ventos e o mar obedecem?" Eles entenderam que, com Jesus, estavam sempre seguros, mesmo nas tempestades mais assustadoras. Se vocês adoraram essa historinha mágica, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais aventuras incríveis. Deixem um super like, comentem aqui embaixo o que acharam dessa jornada e contem pra gente qual historinha vocês querem ver na próxima vez. Até a próxima, amiguinhos! Não esqueçam de compartilhar nossas histórias com seus amigos. Tchau, tchau!